túnel aí, a Socorro trazendo o Hamas fazendo promessas. Luz no fim do túnel é uma pergunta. Hamas promete abandonar as armas se houver a criação do Estado palestino. Dá para acreditar, Socorro? A meta é difícil, viu, Amadeu? A meta aí está bem longe de ser alcançada. Isso aconteceu ontem, uma entrevista, um dos líderes do braço político do Hamas deu uma entrevista na Turquia para a agência de notícias AP. E ele disse que o grupo está preparado, o grupo está disposto a abandonar as armas, a fazer uma trégua de 5 anos ou mais, se Israel concordar com a criação do Estado da Palestina. Seria um Estado soberano que engloba a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Segundo ele, o Estado teria as fronteiras estabelecidas ainda em 1967, ou seja, antes da Guerra dos 6 Dias. E o que acontece nesse pedido aí, Amadeu, nessa demanda? Que Israel teria, então, que abdicar, que devolver muito território que já foi ocupado. Khalil al-Hayya, que ele também participa das negociações para alcançar o cessar-fogo em Gaza, ele que mora no Catar, ele diz que com a criação do Estado da Palestina, milhões de refugiados palestinos que estão espalhados por todo o mundo, assim como os descendentes desses refugiados, voltariam para a região, ou seja, Israel, os judeus seriam minoria. Disse ainda que o Hamas viraria um partido político que iria se unir à Organização para a Libertação da Palestina. Hoje os dois grupos são rivais, e aí essa união, os dois partidos juntos, iriam governar todo o Estado da Palestina. Bem, Israel nem estuda isso aí, nem pensa, nem escuta. Israel já disse várias vezes que não aceita a criação do Estado da Palestina. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que vai destruir o Hamas, promete isso a todo dia. Já disse hoje que está se preparando mais uma vez, já está tudo para começar a ofensiva em Rafah. Então, Amadeu, essa luz no fim do túnel aí eu não consigo ver. Bem, outra informação sobre o assunto é que o presidente Biden, junto com outros 17 líderes de países, inclusive o líder brasileiro, o presidente Lula, eles divulgaram um apelo conjunto hoje pedindo a libertação dos reféns. Nesse apelo diz que com a libertação dos reféns, haverá um cessar-fogo e os reféns e a população de Gaza poderia voltar para casa. O Hamas já disse que só liberta os reféns, que estão há mais de 6 meses nas mãos dos terroristas do Hamas. Hamas só liberta os reféns quando Israel parar os ataques. Amadeu. Essa é uma marcha da insensatez que agora a gente percebe não tem nenhum conteúdo. Quer dizer, é uma guerra sem motivo hoje, né? Eles estão procurando um motivo para continuar brigando e gastando dinheiro e matando pessoas. Infelizmente, a criação do Estado palestino seria, a princípio, a solução, mas Israel já descartou completamente. Quando o Estado de Israel foi criado, a resolução da ONU previa, justiça seja feita, a criação do Estado palestino. Isso. Só que em seguida os países do entorno atacaram Israel e Israel usou isso como álibi para não permitir a criação do Estado palestino. Aí tá difícil, Guga. Olha, no passado, muitos grupos terroristas, né, pessoas consideradas terroristas, depois migraram para a política. O Hamas é um grupo terrorista feroz, mas que veio com esse papo de que se criarem o Estado de Israel, deixaria as armas de lado. É claro que eles não têm muita credibilidade, mas a gente precisa também ter essa possibilidade de, em algum momento, se negociar até mesmo uma espécie de rendição do lado terrorista aí do Hamas, para que eles migrem e virem só um partido político e deixem de lado essas ações violentas, no caso em troca da criação do Estado palestino. É possível isso acontecer em negociação com um grupo que hoje é um grupo terrorista feroz, sem credibilidade nenhuma. Mas no passado, o que a gente tem de exemplo de pessoas que migraram, né, do terrorismo para a política ali mesmo, né, com o Fatah do Yasser Arafat, que era um terrorista e depois virou uma espécie de
negociador com Israel, então é possível sim que um dia até o Hamas faça essa migração, e eu torço para que isso aconteça. Sinceramente, o melhor caminho seria negociar, eles acabarem com o braço terrorista deles e que se criar o Estado palestino. França. Amadeu, é uma guerra de difícil solução, até mesmo essa questão do Estado da Palestina, que eu concordo, já deveria ter acontecido, inclusive seguindo a resolução da ONU, é barrada não só por Israel, mas também pelos Estados Unidos, que é a principal nação do mundo, e quando se ventilou novamente essa possibilidade, foi barrada pelos Estados Unidos. Então, os atores que estão envolvidos diretamente nesse conflito, eles não parecem dispostos realmente a concluí-lo. Então, é uma guerra sem fim, uma guerra que continua, e eu não vejo que essa é uma luz no fim do túnel, porque não há consenso em relação à criação do Estado da Palestina. Vamos para a manchete da Socorro, que trata aí sobre um fato inédito, Ari. É a primeira vez que ocorre uma cidade cobrando aí turismo por cabeça. Primeira experiência no mundo. Veneza começa a cobrar R$ 27 de cada turista que visitar a cidade. Socorro! Amadeu, a Prefeitura de Veneza diz que está cobrando a entrada dos turistas para combater o turismo em massa. Veneza é uma cidade pequena, que os habitantes são apenas 50 mil, mas que recebe 30 milhões, cerca de 30 milhões de visitantes todos os anos. E desses 30 milhões, mais de 2/3 não ficam em Veneza, não dormem em Veneza. Eles passam apenas algumas horas e depois vão embora. E a cobrança desses 5 euros, ou 27, 28 reais, é justamente para esses turistas diários. Então essa cobrança vale de 8 da manhã às 4 da tarde, o turista vai pagar 5 euros. Não há barreiras na cidade, mas há fiscais em pontos estratégicos, nas principais entradas de Veneza. E quem for pego sem o ingresso, quem não pagar o ingresso, pode pegar uma multa de 50 euros até 300 euros. 300 euros é mais ou menos uns R$ 1.600. Hoje, no primeiro dia, a prefeitura disse que ele não está multando ninguém, é apenas uma fiscalização educativa. É uma fase experimental, a prefeitura já anunciou, é uma fase experimental, eles vão cobrar a entrada dos turistas apenas